E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Quem Iremos. Sabe, um dos livros que eu mais gosto na Bíblia é Romanos. Romanos é realmente um livro incrível. Por que é um livro incrível? Porque ele parece bastante completo. Se você ler Romanos do começo ao fim, você vai perceber ali toda a pregação do Evangelho. E em particular, eu quero falar para vocês a respeito de Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Religião tem vários significados, um deles, que é muito legal, que é religação do homem com Deus. Mas um dos significados de religião, e eu quero ler aqui para vocês, fala o seguinte: reunião dos princípios, crenças e ou rituais particulares de um grupo social, determinados de acordo com certos parâmetros, concebidos a partir do pensamento de uma divindade e de sua relação com o indivíduo. Uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é colocar uma forma, um formato, como as coisas devem ser, e dizer o seguinte: se você não andar nesse formato, você não vai chegar até Deus. Foi assim que Deus disse? Aqui fala que a gente não deve se conformar com este século, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Obviamente, aqui ele está falando a respeito de um contexto, da gente não ser conformado com as coisas terrenas dessa terra e termos a nossa mente renovada para as coisas divinas. Mas eu quero pegar emprestado esse versículo e aplicar para o meio cristão. Toda vez que nós olhamos para as pessoas e comparamos elas com algum formato que nós temos de maneira de ser ou de fazer na nossa cabeça, nós estamos julgando. Não estou falando aqui para a gente ser liberal e permitir todas as coisas, não. Mas eu quero falar é que nós precisamos ter nossa mente renovada para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não a nossa vontade. Nós precisamos experimentar a vontade de Deus. E a Bíblia fala que para que isso aconteça, a gente precisa ter a nossa mente renovada. Nós precisamos buscar a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Muitas vezes nós temos conceitos pré-estabelecidos a respeito das coisas. E o que nós precisamos buscar é a vontade de Deus, não a nossa própria. Pensa, qual que é o seu formato para a roupa de um homem? Talvez você ache simplesmente que é adequado que quando um cristão vai para o culto, ele use calça. Da onde veio essa formatação? Agora imagine o seguinte cenário. Chega um escocês na igreja. Ele vai lá entrar no culto. Não sei se vocês sabem, na Escócia é um padrão normal de vestimenta o homem usar saia. Na verdade não chama saia, chama kilt. Mas de qualquer forma parece uma saia. E se você visse um homem desse entrando na igreja, o que você ia pensar? Por mais que você agora esteja falando, não, eu vou entender e tudo mais, é provável que você primeiro fosse julgar ele, para depois perceber que ele é de uma cultura diferente. Sabe, Jesus é inclusivo, ele não é exclusivo, ele não exclui, mas ele inclui. Isso quer dizer que antes de formatarmos as coisas ou a maneira como as coisas devem ser, nós precisamos nos preocupar com a pessoa. A nossa mente precisa ser renovada da maneira das coisas serem para a pessoa. Um dos paradigmas que Jesus quebrou e que eu gosto muito é que os fariseus e os saduceus eles não se misturavam com as pessoas que não seguissem o judaísmo como eles seguiam. Agora, Jesus, em várias passagens, ele vai até os doentes e até aqueles que têm problema. Um deles é o Zaqueu. Zaqueu era um cara que estava em cima de uma árvore. E esse cara era ladrão. E Jesus viu ele e falou: Zaqueu, eu vou comer na sua casa. Ele foi comer na casa do ladrão, para dar chance para que o ladrão se arrependesse. Realmente não é para que a gente se conforme com este século, com as coisas como esse mundo está andando, com os conceitos de família e conceitos gerais de sociedade, comportamento humano. Mas também nós não podemos prejulgar e condenar as pessoas baseado no que está na nossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. E renovada a partir de quê? Com base em quê? Com base em mim? Com base em qualquer ser humano? Não. Com base na vontade de Deus. E como disse em outros vídeos, só tem um caminho até Deus: Jesus Cristo. Ele é a nossa religião. Ele é a nossa ligação com Deus. Portanto, você não precisa da opinião de uma outra pessoa para você chegar à conclusão de alguma coisa. O que você precisa é orar e ir para a palavra. É claro que uma parte muito importante
da comunhão com Deus é a comunhão com os irmãos. Mas a comunhão com os irmãos ela precisa estar permeada de Deus. O problema é que muitas vezes nós vamos buscar ajuda com os irmãos e falamos com qualquer um. E esse qualquer um não é muito diligente, não ora, não busca a vontade de Deus antes de falar com você. Gente, nós precisamos de comunhão com Deus. A nossa mente precisa ser renovada com base na vontade de Deus. E amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a próxima vez que você olhar alguém e o seu coração já julgar essa pessoa, lembra disso. Deus amou essa pessoa. E nós, como cristãos e representantes de Cristo nessa terra, também precisamos amar as pessoas e ter a nossa mente renovada para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Tá bom? Valeu, gente. Era isso aí que eu queria falar para vocês hoje. Continue com a gente, compartilhe o vídeo, curte ele, compartilhe no Facebook, no Twitter, onde quer que você tenha rede social. E juntos nós vamos descobrir para quem iremos. Um forte abraço. Tchau.